Hoje é dia de jogo da seleção brasileira, mas nada como a gente falar sobre o Grêmio depois dessa derrota para a Chapecoense, até para poder trazer para vocês aqui o que eu falei lá no meu Instagram, né? Se alguém quiser aproveitar e seguir, então segue o Léo Nascimento, é o meu arroba para vocês poderem ficar acompanhando o que eu tenho trazido sobre o Grêmio. Mas enfim, vamos falar porque esse vídeo ele é sobre as desculpas para a derrota para a Chapecoense. As desculpas do Grêmio para a derrota para a Chapecoense. Pois é, eu vim acompanhando depois de ontem várias postagens, vários colegas falando e comprando exatamente o que o próprio Luiz Castro falou na sua coletiva. Então é uma pequena análise daquela pequena coletiva que ele deu, mas a gente pode tirar alguns pontos, e as desculpas são grandes. Mas vamos falar primeiro sobre o que aconteceu. Porque o jogo contra a Chapecoense ele é válido, ele valeu dinheiro. Não só a questão técnica e tática, como disse o próprio Luiz Castro. Não é nesse quesito que o Grêmio precisava também avaliar, mas sim tinha que avaliar, porque o torcedor, enfim, está aqui querendo falar sobre o Grêmio, quer saber o que está acontecendo com o Grêmio e por que o Grêmio não está jogando muito bem. E ele disse que, naquele detalhe, que o resultado não importava tanto, e sim as outras situações, as outras circunstâncias do que aconteceu durante o jogo. Tudo bem, o jogo é válido, valia grana, valia para ele fazer testes no time, ele colocou o Luiz Eduardo pela esquerda, eu até gostei, mas tirando um pouco assim da situação em que ele se encontrava um pouco nervoso, não sei se é por conta do jogo, por conta que podia valer uma titularidade para ele, ou ele estava desconfortável jogando pela esquerda, por mais que ele já tenha jogado por ali nas categorias de base. Não dá para comparar a base com o profissional, a gente sabe disso. Outro detalhe são os 16 dias de trabalho, né? Eu falei no meu Instagram que eram 20 e que a gente só tinha que começar a cobrar ele porque ele pediu esse tempo para trabalhar. Mas, enfim, 16 dias e o Grêmio não mostrou evolução. Até do jogo do Cascavel para esse jogo, não teve evolução. Ele entrou com o William, tudo bem que a gente não teve o Amuzu e o Amuzu, né, e não teve o Bright White, mas eu estou falando especificamente do primeiro tempo, que até então é o time titular, porque o time reserva entrou e o time deu uma melhorada. Mas o reserva da Chapecoense também entrou no segundo tempo, por isso que o Grêmio melhorou. E mesmo assim não conseguiu empatar o jogo, né? A parte boa é que ele tentou fazer algo diferente no 4-4-2 com 2 meias. Mas se tu botar o William nesse time com o Gabriel Mack, que não marca, não tem o que fazer. Mas, enfim, valeu pela experiência desse lado. E eu vou chegar nas desculpas. Se tu chegou até aqui, dá essa moral para mim aí, já dá o like e se inscreve no canal para quem não chegou ainda e está chegando pela primeira vez, para vocês entenderem. A vitória contra o Cascavel foi contra um time reserva, um time sub-23 do Cascavel mesclado com o sub-20. E foi num abafa ali, onde ele fez umas mudanças, colocou os então dito titulares, e o Grêmio fez 2 gols com o Carlos Vinícius. Dessa vez não funcionou. E aí vem as desculpas. E ela começa bem grande. Porque eles falam que o gramado, né? E eu estou falando aqui não só do Grêmio, mas foi o que foi vendido. Inclusive para os influencers gremistas ou jornalistas identificados com o Grêmio, alguns, não vou falar todos, alguns estão comprando essa ideia, ou compraram a ideia da direção de que tem que dar tempo, tem que deixar trabalhar, ele vai ganhar tempo agora na parada da Copa e tal. Mas para esse jogo foi dito que o gramado estava ruim, que a iluminação estava ruim, e que ninguém sabe por que foi feito um jogo lá em Sinop. Bom, eu já falei no início do vídeo, valeu dinheiro. Foi feito um jogo para fazer treino, era um jogo treino. E isso faz parte, isso eu apoio. Mas, cara, como é que tu vai falar que o Grêmio não se deu bem porque o gramado estava ruim? Olha só como é louco isso, e as pessoas tentam passar o cachorro na gente. A Chapecoense
tem a Arena Condá. Vocês conhecem o gramado da Arena Condá? O gramado do lado de Sinop estava tão ruim para o Grêmio como estava ruim para a Chapecoense. Ah, mas o Grêmio tem jogadores melhores. Pois é, cara, tem jogadores melhores. Não conseguiu vencer a Chapecoense. Do mesmo terreno em que a Chapecoense também tem dificuldade. Porque a Chapecoense na Arena Condá, ela briga muito, porque ela tem qualidade no gramado. Então já é um jogo difícil. Aí tu levou para um jogo, para um lugar onde todo mundo vai ter as mesmas dificuldades, o que tem que sair? A tua qualidade tem que prevalecer. Isso mostra que o Grêmio está com uma grande dificuldade. Aí depois vem falar que era a iluminação. Pois é, mas a iluminação também estava ruim para a Chapecoense. Ela é parelha para todo mundo. Tá bom. A viagem, vamos lá. Terceiro ponto, a viagem. A viagem foi muito desgastante para o Grêmio ir até lá. Pois é, mas a Chapecoense também viajou. Ah, mas o trajeto dela é curto. 40 minutos. 40 minutos de diferença, mano. E vocês querem passar o cachorro em mim? Não, né? Não tem como passar o cachorro. Aí, vamos lá. O Grêmio perdeu jogadores. Estava sem o Vieri, que foi vendido, o Arthur, que saiu. Só que o treinador ficou sem esses jogadores e treinou o time sem esses jogadores. Então, não adianta passar o cachorro de que isso aí também é um problema. O problema é que perdeu qualidade. Isso sim. E não repôs. E isso eu posso concordar. Mas que perdeu jogadores, e por isso que perdeu para a Chapecoense, mano, estou falando da Chapecoense. Vamos se respeitar. Aí eu vou entrar em outro ponto. O esquema tático, que eu falei ali no início, que ele entrou com o William e Gabriel Mack. Cara, para te jogar com o William, a gente sabe que tem qualidade. Muita gente não quer ele porque ele não está fazendo nada. Ele não está fazendo nada porque está sendo pedido para fazer uma outra função em que ele já não tem mais condições de fazer. O William, ele é um cara que gosta de jogar pelas pontas, mas ele é um meia. Ele é um extrema, vamos dizer assim, que cai por meio. A gente tem que aproveitar essas valências dele. E para isso tem que botar 3 homens no meio campo para proteger ele, para te dar sustentação à marcação. Será que só o Luiz Castro não está vendo? Será que é só ele? E é isso que precisa ser dito. Alguém precisa chacoalhar o vestiário, precisa avisar. Mano, 3 volantes, bota ali. Por que 3 volantes? Se tu vai jogar com o Nardoni e Léo Pérez, que foi avaliado e validado pelo Luiz Castro, que nenhum outro diga aqui que o Grêmio investiu errado e não foi jogador pedido por ele, porque ele avaliou sim, o scout foi dele para trazer esses jogadores, porque chegaram neste ano de 2026. E para vocês saberem, ele está no Grêmio desde dezembro. Tá? Ele veio para cá para ser apresentado, depois ele voltou para a Europa e se apresentou de novo no dia 2 de janeiro. Então, vocês entendam que foi pedido dele, avaliado por ele e validado, por sinal. Tu precisa de um meia mais rápido. E aí tu vai botar quem? Tá esperando pelo Mandaca, que vai chegar só em janeiro? O Mandaca não é esse cara veloz. Longe de ser esse cara veloz. Longe. E eu espero que alguém um dia ainda faça uma pergunta para ele sobre as 4 valências do futebol. Ele sempre fala, mas ele está esquecendo de outro lado. Força, velocidade, né, que ele pede, qualidade técnica e... Agora até eu esqueci já, porque eu estou ficando brabo por conta disso. Mas enfim, vamos lá. Então, quando ele coloca Nardoni e Léo Pérez, ele fica com um time pesado. São jogadores pesados. O meio não trabalha. Esse é o detalhe. Aí ele fica com uma certa dificuldade. Por que ele não pensou exatamente sobre os problemas físicos que ele vem enfrentando, sobre os problemas que ele tem dentro do vestiário? Por que ele não expôs isso, né, na sua entrevista para se proteger? Ele está tentando proteger o grupo, mas o grupo não está dando resposta para ele. E se a direção está tentando fazer algo para poder mudar, ele tem que prestar atenção nisso e ir para cima. Ele precisa responder isso. Aí ele vai conversar com os dirigentes, não, está errado, tudo bem. Só que agora o que está acontecendo? A imprensa toda está matando ele, tirando os influencers que estão apoiando e acham que ele vai dar resultado. Eu quero lembrar vocês, não só pelos influencers, aqui para quem não é influencer, os torcedores que estão aqui nos acompanhando. O treinador,
O Grêmio está em 16º lugar. Ele precisa dar uma resposta. Esquece Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Esse time não vai para frente. Não adianta classificar lá e esquecer o Campeonato Brasileiro. Não tem. Não adianta. E ele vai continuar perdendo jogador. E isso vai ser pior ainda. Ele precisa fazer algo. Ele precisa sacudir o vestiário. Não tem o que fazer. Se ele acha que ele vai perder os jogadores, cara, os jogadores não estão dando resposta para o Grêmio. Não estão dando resposta em campo. Então, portanto, ele já perdeu. Ele tem que achar uma forma das coisas funcionarem. E só ele está vendo, não está vendo que com 2 meias que não marcam não funciona, e aí tu vai querer expor o extrema para poder ajudar na marcação. Não tem como, cara. Hoje tu precisa de no mínimo 7 homens para marcar. Isso todo treinador sabe e fala exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Ele tem dificuldade. Vamos lá para as 4 valências. Força, velocidade, altura e qualidade. Ele sempre precisa dessas 4. Porque é o time hoje, é a bola parada, jogador alto precisa. E a qualidade, se tu não tem uma qualidade dessas 4, tu ainda consegue montar um time competitivo. Quando tu não tem 2 dessa aqui, eu falei altura, né, mas é vitalidade. Não tem 2 dessa aqui, atrapalha. Força, velocidade, vitalidade e qualidade. Se tu não tiver 2 dessas 4 valências, teu time não vai render. Teu time não vai render. Tu precisa, sim, ajustar o time para fazer com que ele desenvolva, com que ele cresça, que ele possa dar uma resposta em campo. E o Grêmio não tem isso. Eu quero que vocês, torcedores, me digam qual dos jogadores do Grêmio tem essas 4 valências. Quantos tem? Força, velocidade, vitalidade e qualidade técnica. Me diz quantos jogadores no time titular tem essas 4? Quantos? E aí vocês vão entender o que está acontecendo. Aí alguém vai dizer sim para mim, né? Porque eu já me massacro nas redes sociais. E o que tu sabe sobre isso? Pois é que as pessoas não conhecem a minha história. Se tu pegar lá no início do meu canal, lá na minha apresentação, vocês vão ver exatamente tudo que eu falei a meu respeito. E aí eu não vou ficar repetindo aqui. Então, quem me acompanha sabe o que eu falo, o que eu trago. Aproveita aí, então já se inscreve no canal e ative as notificações, dá o like também e comenta sobre tudo isso. Eu não quero que diz assim, vamos tirar o Luiz Castro, mas a direção tem que abrir o olho, porque o que ele está fazendo não está dando certo. Gostou? Comenta aí, se inscreve, daqui a pouco a gente volta.